Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da segunda fase da FUVEST. Acompanhe comigo aqui. Seja C um subconjunto não vazio e P um ponto, ambos em um mesmo plano, tais que P não é elemento de C. Disse que P enxerga C sob um ângulo alfa, se alfa for a medida do menor ângulo com vértice em P que contenha C. Por exemplo, na figura, o ponto P enxerga o quadrado C sob um ângulo alfa, indicado. Então o P está aqui, ele enxerga C sob um ângulo alfa. Se C for um círculo de raio R centrado na origem de um plano cartesiano real, determine o lugar geométrico dos pontos que enxergam C sob um ângulo de 60 graus. Então vou desenhar aqui o plano cartesiano, o centro O e um círculo cujo raio é R'. O P está fora do círculo, não é elemento, então, dos elementos do círculo. Então, a gente pode traçar as tangentes para a gente ver por quanto ele enxerga. Lembrando que a tangente sempre gruda no raio, formando um ângulo de 90 graus. Então, esse ângulo é ângulo de 90 graus. O de baixo também é ângulo de 90 graus. Então, ó, 90, 90, que é raio, raio, lado comum. Então, esses dois triângulos, tanto POT como o triângulo de baixo, são dois triângulos congruentes. E como enxerga tudo 60 graus, eu posso dizer que só a parte de cima, aqui nesse triângulo retângulo, vai ser o ângulo aqui de 30 graus e aqui 30 graus, por causa da congruência de triângulos. E vai enxergar o círculo sob um ângulo de 60 graus. A gente sabe que o seno de 30 é cateto oposto sobre hipotenusa. Portanto, o seno de 30 seria TO sobre PO. Então, a gente sabe que o seno de 30 é meio e TO é R', então meio é R' por PO. Multiplicando em cruz aqui, PO é igual a 2R'. Se PO é igual a 2R', então esse seria o arranjo. Só que esse arranjo, ele se repete em toda essa circunferência aqui. Portanto, toda essa circunferência seria o lugar geométrico pedido. Então, o lugar geométrico corresponde a uma circunferência com centro na origem e raio 2R', cuja equação é centro na origem, raio 2R'. Então vai ficar x² mais y² igual a 4r². Vamos para o item B, então? Se C for a união dos segmentos OA e OB, em que O é 0, 0, A é A0 e B é 0B, em que A e B é maior que 0, determine o lugar geométrico dos pontos que enxergam C sob um ângulo de 90 graus. Então, a gente tem aqui o ponto O, que é a origem, o 0, 0, o ponto A, que é o ponto A e 0, e o ponto B, que é o ponto 0B. Esses são os dois segmentos, ele quer saber o lugar geométrico que enxerga esses dois segmentos sob o ângulo de 90 graus. Então, para auxiliar a gente, eu vou traçar a reta BA. Então, todo mundo que enxerga sob um ângulo de 90 graus BA seria esse arco aqui, ó, que é o arco capaz. Só que perceba uma coisa, essa parte aqui, ó, ela enxerga essa figura sob um ângulo de 90 graus. Só que essa parte não. Essa parte não está enxergando essa aqui sob um ângulo de 90 graus. Então, como eu vou fazer? Eu vou isolar só essa parte, então essa seria a primeira parte da resposta. Só essa semicircunferência com centro em A sobre 2, B sobre 2, e raio, raiz de A² mais B² sobre 2. Tudo bem? Para enxergar aqui com um ângulo de 90 graus, o lado BO deveria ser o diâmetro de uma circunferência, então seria o diâmetro. E pelo arco capaz, então todo mundo é 90 graus. Só que essa parte aqui, ó, não enxerga esse segmento aqui, essa figura, sob o ângulo de 90 graus. Só esse pedaço aqui, ó. Então, eu vou isolar essa semicircunferência. Com centro
zero b sobre 2 e raio b sobre 2. Já a outra aqui, ó, também teria que ser uma circunferência com diâmetro OA. Então, a circunferência com diâmetro OA seria essa daqui. Então, essa parte a gente percebe que não enxerga esse L com ângulo de 90 graus. Então, vai ser só essa parte de baixo. Então, esse seria o lugar geométrico. Então, o lugar geométrico seria essa semicircunferência aqui, com centro A sobre 2, B sobre 2, e raio, raiz de A quadrado mais B quadrado dividido por 2, então seria isso aqui. Lembrando que aqui é o raio ao quadrado, por isso fica A quadrado mais B quadrado sobre 4. Essa outra semicircunferência, ou seja, uma semicircunferência com centro em 0, B sobre 2 e raio B sobre 2. Então, lembrando que o B sobre 2 ao quadrado fica B quadrado sobre 4. Isso só acontece se x é menor que 0. E, finalmente, se o y for menor que 0, vai ser essa semicircunferência, cujo centro é A sobre 2 e 0, e o raio é A sobre 2, que ao quadrado fica A quadrado sobre 4. Tudo isso acontece se y é menor que 0. Então, o lugar geométrico deve atender essas três equações ao mesmo tempo. E essa seria a resposta do item B. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Dá um like aí, ajuda na divulgação do canal. Aproveita, se inscreve. Um grande abraço e até o próximo vídeo.